E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre grandezas físicas, que resumidamente é tudo o que pode ser medido. Por exemplo, você consegue medir o amor por sua mãe? Você consegue medir o amor pelo seu filho, pelo seu irmão, namorado? Vou desenhar até duas pessoas aqui para representar o amor. Um coração. Você consegue dizer o quanto você ama essa pessoa em números? Você consegue dizer 20 amor AM, por exemplo? Não. Então o amor, obviamente, não é uma grandeza física. Então o que seria uma grandeza física? Digamos que alguém te pergunte qual a distância de São Paulo, para o Rio de Janeiro. A distância de São Paulo para o Rio de Janeiro é aproximadamente 440 km. Essa seria a sua resposta. A distância de São Paulo para o Rio de Janeiro seria de aproximadamente 440 km. Ou seja, você conseguiu dar uma intensidade e uma unidade para essa distância. Ou seja, a distância é uma grandeza física. É muito importante ficar atento à realidade da unidade de medida. Quando você vai responder uma distância, por exemplo, de São Paulo para o Rio de Janeiro, é melhor que você dê em km. Por exemplo, se você der em centímetro, vai ficar um número muito extenso. Então, é importante se atentar à realidade da unidade. E dentro desse mundo de grandezas físicas, nós temos as escalares e as vetoriais. As grandezas escalares são aquelas que é possível responder, né, uma pergunta, por exemplo, como essa, apenas com a intensidade ou quantidade e a unidade de medida. Unidade de medida. Nesse caso aqui, a intensidade e quantidade é o 440 e a unidade de medida é em quilômetros, certo? Então a distância, como eu disse, é uma grandeza física escalar. Grandezas físicas vetoriais, diferentemente das escalares, além da intensidade e da quantidade, ou quantidade e unidade de medida, é necessário também a intensidade, né? Quantidade. Também é necessária a direção e o sentido. Seguindo ainda no exemplo de São Paulo para o Rio de Janeiro, para fazer essa viagem, além de você saber que você precisa se deslocar 440 km, nessa viagem para você fazer, você vai ter que ter uma direção e um sentido, certo? Não tem como você viajar para um lugar sem saber para onde você vai. Então você precisa dessa direção e desse sentido. Então como é que você responderia essa pergunta no caso da viagem? Que você iria se deslocar 440 km na direção horizontal para a direita, certo? Então, nesse caso, o deslocamento é uma grandeza física vetorial. É muito importante ficarmos atentos, onde muitas pessoas erram, sobre a direção e o sentido. Direção é horizontal e vertical, e sentido é esquerda, direita, ou para cima e para baixo. Nesse caso aqui, citado de São Paulo e Rio de Janeiro, seria 440 km, a direção horizontal, como eu mencionei, e o sentido para a direita. Então é muito importante ficarmos atentos sobre direção e sentido para não confundir. Eu separei aqui algumas grandezas físicas para a gente conseguir relacionar bem o que é uma grandeza física escalar e o que é uma grandeza física vetorial. Deslocamento é uma grandeza física escalar ou vetorial? Deslocamento nós citamos na questão de São Paulo e Rio de Janeiro. Ou seja, eu preciso de uma direção e eu preciso de sentido. Vetorial. A velocidade. Quando você vai botar velocidade, você tem que dizer a direção e o sentido dessa velocidade. Certo? Então, vetorial. A aceleração, mesma coisa, mesma ideia da velocidade. Você precisa acelerar com alguma direção e sentido. Você não vai acelerar
para nada, para nenhum lugar, isso não é possível. Então, é vetorial. A densidade, você bota a densidade, você vai com a densidade para alguma direção em algum sentido? Não, ou seja, escalar. Força. A força, você bota a força para algum lugar, certo? Se eu botar força nessa mesa aqui agora, eu estou fazendo uma força para baixo, ou seja, ela tem um sentido, ela tem uma direção, certo? É uma direção vertical com sentido para baixo. Então, vetorial. A massa, escalar. Energia, também não precisa de direção nem sentido, escalar. Distância, como o exemplo de São Paulo e Rio de Janeiro. Bastávamos falar 440 km e já conseguimos expressar a distância. Escalar. A área, escalar. Volume, mesma coisa, não precisamos de direção e sentido. Quantidade de movimento. Se eu preciso dizer a quantidade de movimento para algum lugar, né? Para alguma direção e algum sentido. Então, vetorial. Temperatura. Você vai medir a temperatura do seu corpo, você não precisa dizer a direção e sentido, certo? Só um número, né? Só a intensidade da temperatura e a unidade de medida Celsius ou Kelvin, né? Dependendo como vai estar medindo, que já basta, certo? Então, é uma grandeza física escalar. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenha entendido. Curte o vídeo aí, compartilha, dá um joinha e até a próxima.